A gente é um país que a gente vitimiza. Por exemplo, se eu tiver um helicóptero e eu fazer isso, se você descer, se o Souza, vou dar um exemplo, se um cara que saiu da favela e hoje ele tem uma Ferrari, todo mundo quer, por que ele não pode ter o direito? Quando o Viola desceu do helicóptero, a gente acabou com ele. Quando o Emerson Sheik desceu do helicóptero, todo mundo meteu o pau. Lembram disso ou não? É porque vocês mais novos não lembram disso. Não é verdade? Então, meu irmão... Treino do Palmeiras. Hã? Treino do Palmeiras, final do Brasileiro. Isso. Aí, ó, como é que pode? Sabe por quê? Porque ele é preto? Ah, porque ele morava na Brasilândia? Porque ele não pode ter dinheiro. Então quer dizer, porque eu tenho dinheiro, eu tenho que se me vitimizar, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, se eu quiser ter o meu Audi, os meus carros antigos, casa em Orlando que eu tenho, eu não posso falar. Mas por que eu não posso falar? Se eu conquistei, se você conquistou, ou se vocês conquistaram com o seu suor, com o seu trabalho, qual o problema? Agora um cara como esse vem aqui, fica num hotel de 1.100 metros, não está jogando absolutamente nada o ano inteiro, tem 4 gols, não fez um gol na Sul-Americana, não fez um gol na Pré-Libertadores, fez um gol só no Campeonato Paulista, vai alugar uma casa por 500 mil, não vem treinar e tá tudo certo. Quando volta, fala que o Dorival Júnior escalou ele, a comissão técnica, o departamento médico escalou erradamente, lembram disso? Lembro, errado. Não foi? Ficou 7 jogos sem... E o Santos Dumont, que por sinal o Santos Dumont que inventou o relógio de pulso, foi o Santos Dumont. E a gente nem dá moral para Santos Dumont, a gente nem sabe a importância que Santos Dumont foi para esse país, quando foi para a França, inventou o avião. A gente não fala, né? Aí vocês falam do Memphis. Você acha que está certo isso, Veloso? Olha, eu acho assim... Chegar atrasado em treino não é novidade, né? Acontece, o cara às vezes se atrasa, às vezes não aparece. Você já atrasou? Eu, na minha carreira de 18 anos de jogar futebol, eu nunca cheguei atrasado. Eu perdi um treino porque caiu a ponte do remédio aqui, lembra? Aquele dia eu não consegui chegar. Aquele dia caiu a ponte. Eu estava indo pro treino, caiu a ponte. É diferente. Tive que voltar, avisei, tive que voltar. Agora, ontem, se você tem um voar, não vai dar para voar. Se não dá para voar de helicóptero, tem a opção do aeroporto. Ontem, o aeroporto do Rio, eu estava lá, estava normal. Estava normal. Eu fui para o Rio, normal, e voltei para o Rio, do Rio ontem, normal. O aeroporto estava funcionando normalmente. Então, se ele não tinha essa possibilidade de vir de helicóptero, e com certeza ele foi avisado antes, ele poderia optar por vir num voo normal, comercial. Mas me parece que você, Fabio Soldado, vocês deram a chave para ele do Corinthians, né? Legal. Quem que decidiu o último jogo? Charles. Quem que decidiu o jogo anterior? Maicon. Os volantes é que estão fazendo gols. Já perceberam isso ou não? Vocês já se tocaram já da estatística aí? Pega os últimos 5 gols do Corinthians, quem fez? Quem decidiu? Pega! Aí o cara tá 2 meses e fala, não, eu não vou treinar porque eu não tenho teto. Pode isso, Souza? Vamos supor, desculpa, se fosse o Luciano do São Paulo, que todo mundo tem uma birra com esse cara, porque ele é metidinho, ele é mascaradinho, ele é não sei o quê, ele tem 100 gols. São 20 jogadores que mais gols fizeram do São Paulo a partir de 100. Ele é um deles. O último, sabe quem foi? Rogério Ceni. Vocês pegam no pé do Luciano pra caramba. A torcida do São Paulo. Vocês são chato. Vocês são ridículos, diga-se de passagem. Vocês não pegam no pé do Lucas, não pegam no pé do Daniel Alves, não pegam no pé do Rames Rodrigues. Oscar, não, você não pega no pé do Oscar. Mas vocês pegam no pé do cara que faz os gols, que tem 15 gols na temporada. Agora esse cara aqui, 12 jogos no Paulistão, 2 gols, 5 assistências e mais. Fez um contrato trilhardário e no contrato dele, como que chama o cara que fez? Pedro Silveira, parabéns pra você, irmão. Ficou amigão dele, né?
Um monte de foto sua com ele no Instagram, né? É lógico que você é amigão dele. É lógico que você é parceiro dele, né? Aproveita a suíte aí que você deixou, o segurança que você deixou, a grana que você fez o contrato com ele, os cozinheiros. Aproveita. Pedro, que legal, hein? Que responsabilidade que você teve com o Corinthians, né? Que legal, né? O que você fez o contrato. Ele fez um contrato que ele tem assim, ele ganha 100 mil para dar um passe. Mas peraí, quando eu assino um contrato aqui na Band, e todos os contratos que eu assinei, é para eu falar, né? É para eu apresentar o programa, né? Eu não posso apresentar o programa e depois daqui ganhar 100 conto, 20 conto, 10 conto. Eu ganho dinheiro daquilo que eu faço da minha profissão. Ele não. Ele ganha uma bala e aí se ele der 15 assistências, ele ganha 1 milhão. E meio. Sabe que vocês são burro? Vocês fizeram isso com o Corinthians, cara? Aí, na Copa do Brasil, 4 jogos, 1 gol, nenhuma assistência. Na Libertadores, 4 jogos, nenhum gol, 2 assistências. Na Sul-Americana, 4 jogos, 1 gol, nenhuma assistência. Saiu daqui, não é verdade? Aí, dá uma olhada. Aí, esse cara ainda tem 23 milhões. Para vocês aí que são empresários, para vocês que têm negócio, para vocês que têm supermercado, para vocês que estão aí, ele tem 23 milhões para receber do Corinthians disso aí. O Corinthians deve para ele 23 milhões e ele não aceitou ainda. A dívida que o Luiz Fabiano falou, para parcelar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março e abril que está. Eles não aceitaram, 23 milhões. Então esse que é o ídolo de vocês, é esse cara aqui? Não é o Guinegão, não é o Gustavo Henrique, não é o Felipe Longo, não é o Mateuzinho, não é o Ranieri. O Ranieri não ganha 500 mil por mês. O Corinthians dá para esse cara para pagar o aluguel 500 pau. Tá mais caro que o hotel. Não é muito louco? Isso é uma loucura. Aí o cara não veio treinar porque o helicóptero dele não deu teto. Tá certo, Baticia? Não, não tá certo, craque. Até porque, como você muito bem destacou, o Memphis ele é pago para ser jogador do Corinthians, para se apresentar aos treinos do Corinthians, para fazer os gols, para distribuir as assistências. Eu acho que assim, no final das contas, craque, o Memphis é um grande jogador e é inegável. Isso, né? É inegável que ele é um grande jogador, é inegável que ele não tá jogando nada. Demais o Corinthians. Recentemente, o Memphis, ele tá realmente 2 abaixo meses sem fazer um gol. Não, tá bem abaixo. Os 8 jogos não jogou 7. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Mas assim, eu acho que... Pela Holanda, não, filho. Não, pela Holanda, não. 7 jogos, 7 gols. Sim, pela seleção 8 jogos, 8 gols. Parece que ele tá usando meio que o Corinthians Lógico como que tá. uma colônia Parece de preparação pra Holanda. Mas assim, na Copa do Brasil, esse gol que ele fez foi o gol contra o Palmeiras, que foi um gol bastante importante. No Campeonato Paulista ele Mas só faltava não fazer o gol, né? Exato. Mas assim... Mas ele tava pra fazer o quê? Exatamente, craque. Mas assim, o meu ponto é o seguinte... Qual o ponto seu? O Memphis é um grande jogador, só que ele é um cara que tem muitas regalias... Demais! E abriram o clube, o portão pra ele. O portão pro Memphis. E aí, o que acontece? Ele... tem essas margens para não se apresentar, para falar que não vai jogar e depois joga pela seleção holandesa, porque abriram margem. Perdeu o passaporte. Essa é que perdeu o passaporte. Porque ele falou que foi roubado. Quando você rouba alguma coisa, é cano. Cano. Quando rouba, olha, eu roubei. Eu peguei e roubei. Quando furta, ninguém viu. E no BO, roubei, mas agora não... Aí ele falou que nunca sumiu o passaporte dele. Como pode ser aí? Foi ou não foi? Acho que ele se confundiu, ele foi furtado então, né? Então, ele foi furtado. Foi roubado. Né? Diferente. Diferente, né? É, bem diferente. Deveriam explicar pra ele. Vocês deram a chave pra esse cara? Como é que o Pedro Sampaio, você aí, Silveira, o que ele é? O que esse cara é? Você é financeiro. Eu queria saber se na sua empresa... Eu queria saber o que ele era. Você é dono da XP? Ele era dono da XP? Bom, eu queria saber, você como dono da XP, se você ia contratar um baita do CEO e dar tudo que você deu pro Memphis da sua empresa, que você era dono. Aqui pro seu irmão.
Aqui pra você, truta. Pra cima de mim, irmão. Você deu o Corinthians pra ele, rapá. Você deu o Corinthians pra ele. Olha a grana que vocês deram pra esse cara. Mas o que ele fez? Ganhou um Paulista. Mas quantos gols ele fez no Paulista? Ele ajudou o time no ano passado, hein, craque? Mas o mínimo Sair do foi que não rebaixamento. cai. Não, mas tudo bem. Mas isso é muito isso? Não, assim, a campanha que o Corinthians Mas quem fez... mais ajudou? Foi ele ou o Corinthians, pagando 5 milhões por mês? Não, mas... Ele voltou pra seleção, que jeito? Não, pelo Corinthians. Os dois se ajudaram no final das contas. O Corinthians deu a condição que o Memphis não tinha no futebol europeu e o Memphis... 2 gols ele fez no Campeonato Paulista? Não, mas esse ano. Deu assistência mas eu tô falando no ano pro gol, passado, craque. Mas é muito pouco, É pouco, mas Veloso. deu assistência pro gol do Yuri. Pô, a gente tem que cobrar, cara, do jeito que a gente pra cobra mim- todo mundo, do jeito que a gente cobrou o Roberto, que a gente cobrou... Ultimamente, ele realmente merece ser cobrado. Essa é a grande questão. Agora, o que o Memphis não tem culpa é dele ter assinado esse contrato. Aí a gente tem que cobrar também da Mas diretoria. ninguém falou que ele tem culpa. Não, exatamente. Eu tô cobrando pelo aquilo que ele tá ali, irmão. Sim, e eu não quero nem recentemente saber ele merece quanto ser que... cobrado. Eu não tô nem aí. Nenhum clube na Europa fazia o que o Corinthians fez com Não, ele. lógico O que Corinthians não. quebrado. Não. Por isso Olha ele o veio seu pra cá. Santos. Olha o seu... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto, que sem papas na língua e de uma personalidade muito forte, acabou tecendo duras críticas aí ao holandês Memphis Depay por ter faltado no treino do Corinthians na terça-feira, tendo em vista que Memphis fez uma viagem para o Rio de Janeiro na segunda, tinha que retornar de helicóptero na terça, mas não foi possível devido ao mau tempo. Mas antes de tratar desse assunto, eu quero iniciar o vídeo falando de outro assunto também que é extremamente importante. Vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil. Corinthians que acabou eliminando aí o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, chegou aí para a semifinal e vai enfrentar o Cruzeiro. As datas e horário já foram definidas da Copa do Brasil. Vamos lá, Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro pela semifinal dia 10 de dezembro, o primeiro jogo, e o segundo jogo dia 14 de dezembro. Jogo de ida, dia 10 de dezembro, será às 21h30 no estádio do Mineirão. Jogo de volta, dia 14 de dezembro, isso ocorre num domingo, às 18 horas, na Neoquímica Arena. Então o Corinthians, com o Cruzeiro, o Corinthians vai decidir o último jogo em casa. E esse jogo será transmitido pela TV Globo, Sport TV, o Premiere, e também será transmitido pela Amazon Prime. Então, se o Corinthians for para a final, conseguir passar para o Cruzeiro na semifinal, a decisão vai ser com Vasco ou Fluminense. E do outro lado tem Vasco e Fluminense. Então, alguém vai estar na final, ou Vasco ou Fluminense. A decisão será dia 17 e 21 de dezembro. Só que nesse caso, o Corinthians vai decidir no Rio de Janeiro. Isso aí foi a CBF que decidiu. Então, o primeiro jogo do Corinthians, no caso, será isso, o Corinthians passar para o Cruzeiro, dia 17. E 21 de dezembro é a final no Maracanã. Então, assim, Corinthians, mesmo o Cruzeiro tendo um time fortíssimo, um time muito qualificado, com bons valores, tecnicamente, me parece que o time do Cruzeiro é um pouco melhor que o do Corinthians, mas o Corinthians também não tem um time ruim. O Corinthians tem um elenco ruim. O Corinthians, com um treinador extremamente campeão de competição de mata-mata, como é o Dorival Júnior, que foi campeão no Santos, foi campeão no Flamengo, foi campeão no São Paulo da Copa do Brasil.
Então, assim, o Corinthians tem um treinador que gosta dessa competição, tem experiência, sabe armar o time. A gente vê que o Palmeiras também tinha mais time que o Corinthians, né? E o Corinthians acabou passando pelo Palmeiras, ganhando os 2 jogos. Ganhando o jogo da Neoquímica Arena e ganhando o jogo no Allianz Parque. Então o Dorival acabou dando um nó tático no técnico aí, que é considerado um dos melhores do Brasil, se não é o melhor do Brasil, tá ali entre primeiro e segundo, né? Mas muita gente tem o Abel como aí o primeiro da América do Sul, melhor técnico da América do Sul. Então o Dorival conseguiu passar, conseguiu arrumar o sistema defensivo do Corinthians, que o Corinthians estava com um problema muito grave. A defesa do Corinthians muito desguarnecida, uma defesa que não sabia jogar compactada, uma defesa que não sabia jogar aí um ao lado do outro, e Dorival acabou acertando o sistema defensivo, e aí na frente o Corinthians acabou decidindo, até o zagueiro Gustavo Henrique acabou fazendo aí gol no time do Palmeiras. E o Corinthians avançou e tem chance de passar para o Cruzeiro. A Copa do Brasil paga muito bem, Corinthians que tem vários problemas, né, de políticos, né? A política no Corinthians é caótica, a política no Corinthians é arcaica, né? O Corinthians precisa melhorar essa política, porque hoje o clube está endividado, né? O Corinthians precisa de contratar, o Corinthians precisa de voltar a ganhar competições nacionais e internacionais. O Corinthians conseguiu ganhar um campeonato estadual, que foi o Paulista, após 6 anos. Agora tem que emendar essa sequência, conquistando o título nacional, como a Copa do Brasil, e título internacional como a Libertadores aí no futuro muito próximo. Então Dorival tem tudo para conquistar a Copa do Brasil. Fabinho Soldado e Dorival tá pressionado para isso. O Fabinho Soldado pode até sair se o Corinthians não conquistar aí a Copa do Brasil, e até mesmo o Dorival Júnior pode deixar o Corinthians se não conquistar a Copa do Brasil. E eu acredito que o Corinthians tem total condição de conquistar. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians pode passar para o Cruzeiro e levantar aí o caneco da Copa do Brasil, vencendo o Fluminense ou Vasco? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, vamos mudar de assunto? Muita gente perguntando sobre o volante Dieguinho. Vamos falar então desse garoto, né, que veio da base. O Dieguinho teve aí, infelizmente, um entorse no tornozelo, né, e vai ficar fora do jogo contra o Grêmio no domingo. Lembrando que estão fora desse jogo também o volante Raniel, Breno Bidon e Martínez, né? André deve voltar contra o Red Bull Bragantino na quarta-feira. É um volante que o Dorival está preparando. Dorival gosta muito de lançar jovens e eu acredito que em breve aí o André terá mais oportunidades no Corinthians. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês gostam desse volante? Acham que ele é talentoso? Tem futuro no Corinthians? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário e deixa o like. Gente, vamos falar um pouquinho de Hugo Souza, que eu já até trouxe para vocês essa semana. Já adiantei sobre esse assunto aqui. Então não é novidade, né, para ninguém, porque eu já falei várias vezes aqui que Hugo Souza sofreu uma luxação do ombro, né? E Hugo Souza está treinando fortemente para voltar contra o Grêmio. O Grêmio, se depender do goleiro, ele vai voltar, mas depende da equipe médica, né? Depende também dos preparadores físicos. Se não liberar, o Hugo Souza não pode voltar. Mas por que essa aceleração do Hugo Souza? Porque na segunda-feira tem convocação da seleção brasileira pelo Carlos Ancelotti e o Hugo Souza não quer ficar fora. Caso ele não esteja liberado pelo departamento médico do Corinthians, o Hugo Souza ficará fora dessa convocação. E se ele estiver jogando, por exemplo, jogar contra o Grêmio, segunda-feira ele tem uma chance real de ser convocado, porque está sendo convocado já pelo Carlos Ancelotti. Então o Hugo Souza não quer perder essa oportunidade e quer acelerar e jogar domingo. Gente, vocês acham que o Hugo Souza consegue aí essa recuperação em tempo recorde e voltar no domingo contra o Grêmio? Use o espaço no vídeo para você registrar seu comentário e deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de Dieguinho. O técnico Dorival Júnior, ele está preparando o Dieguinho para lançar. Igual ele fez com Guinegão, André, Cauê, Furquim, né? Dorival quer lançar e utilizar o Dieguinho no meio campo, fazendo aí mais ou menos
uma função de Rodrigo Garro, quando ele estiver sentindo dor, estiver machucado, e aí o Dieguinho jogar. O Dorival ainda não lançou o Dieguinho, tá resguardando o Dieguinho, porque ele quer que o time esteja com mais confiança, para o garoto não entrar numa fogueira, né? Então quer que o time esteja mais confiante, esteja mais entrosado, mais preparado, porque tá chegando aí a reta final do Brasileirão e a Copa do Brasil também tá chegando a reta final. Então o Dorival tá preparando o time para essa final de Copa do Brasil e a reta final do Brasileirão. Então o Dieguinho vai ser lançado sim, mas aos poucos, com calma, mas com o time um pouco mais confiante. Gente, é um bom jogador? Vocês gostam do Dieguinho? Dorival está certo de lançar com cautela, com cuidado, né? Esperar o time ter mais confiança, ter mais entrosamento? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Vamos fechar o vídeo falando um pouquinho do Memphis Depay. Craque Neto acabou tecendo duras críticas contra o holandês, porque ele foi para o Rio de Janeiro na segunda-feira, combinou com a diretoria do Corinthians, que retornaria na terça-feira, só que o Memphis, ele justificou a sua ausência. Memphis disse que ia voltar de helicóptero do Rio de Janeiro para São Paulo, inclusive ia descer no centro de treinamento do Corinthians, mas só que o mau tempo não deixou o Memphis voltar. Aí muita gente interrogou, por que o Memphis não veio de carro? E aí o Memphis também justificou, porque estava tendo um confronto entre traficantes e policiais no Rio de Janeiro, então para vir de carro estava muito perigoso. Por isso que o Memphis Depay não retornou, mas retornou na quarta-feira e treinou na quarta-feira, treinou na quinta. O Memphis está preparadinho, explicou para a diretoria do Corinthians entendeu numa boa e tá tudo certo. Mas o craque Neto não deixa passar nada. Você sabe que Neto é conhecido como um cara de personalidade forte, né? Sem papas da língua, e tem muita moral para falar, porque é um ídolo corintiano, né? É o craque Neto, né? É um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Corinthians em 1990, aliás, o primeiro. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Use espaço no vídeo para você fortalecer nosso trabalho. Vocês que gostam do nosso trabalho, deixando o seu like, deixando o seu hype, para a gente crescer a comunidade, para a gente ter patrocínio, para a gente ter mais oportunidade de levar as informações do Corinthians, nosso time de coração, fresquinha para vocês. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.